Um outro aditivo que o CPM recebeu foi a contribuição do Stephen DeVoe. Stephen DeVoe é um profissional da área de gerenciamento de projetos que fez um trabalho sobre como que se pode investir nas atividades que determinam o tamanho do projeto. Se nós temos que tentar encurtar o prazo de um projeto através de crashing ou de fast tracking, com essas técnicas de compressão de cronograma, ele investiu na seguinte lógica. Se o caminho crítico é o caminho que define o tempo do projeto, então deveríamos investir na redução dessas atividades, na redução do prazo dessas atividades, porque na sua redução alcançaremos o menor tamanho possível, tendo em vista que elas definem o tamanho do projeto. A partir daí, ele escreve um livro e cria, entre outras referências, uma série de ideias para um controle de projetos, é um Total Project Control, onde ele investe ainda na ideia do CPM, onde aplicar recursos financeiros, otimizar os recursos financeiros, nesse caso não mais os recursos materiais ou os recursos humanos, mas otimizar os resultados dos recursos financeiros em cima das atividades que são determinantes do caminho crítico. Vamos ver isso na própria ferramenta. Dado um projeto ilustrativo, uma programação ilustrativa, aqui definindo como 3 produções, 3 fases, 3 produtos e um modo chamado cronograma, com os prazos, as durações de cada uma, bem tradicional para o nosso exemplo, definindo pela sequência de trabalho um conjunto de atividades que nós chamamos de críticas por afetarem o elemento crítico do nosso projeto, a restrição maior que é o término. Se nós analisarmos as folgas, em função da metodologia do caminho crítico, agora num outro modo, é o modo 2, nós vamos ver que existem folgas nas atividades azuis, folga total, definindo atividades que não contribuem para a ameaça imediata ao fator crítico de sucesso do projeto, que é o término do projeto. E, eventualmente, entre elas temos até folgas livres, mas fica claro que o caminho crítico não tem folga nenhuma, por ser ele o recurso de definição da nossa metodologia. O modo 3, no layout 3, apresenta o drag. O drag, de acordo com a definição do Stephen, seria uma maneira de encurtar o tamanho do caminho crítico. É como se nós pudéssemos analisar o caminho crítico da seguinte maneira: o quanto se poderia reduzir uma atividade para que ela contribua para a redução desse caminho crítico, sem, no entanto, fazer com que outro conjunto de atividades se torne crítico. Vamos tentar entender isso no modo gráfico. Se essas são as atividades vermelhas, que não possuem folga nenhuma total, se nós encurtássemos uma delas, investindo numa técnica qualquer de redução de prazo de produção, vamos inventar 136 horas, o quanto poderíamos reduzir em horas para que tenhamos uma contribuição de fato para a melhoria do prazo do projeto. Então, Stephen fez uma série de cálculos que define que,
Se nós reduzirmos em até 96 horas, essa redução terá contribuído no caminho crítico para a melhoria do prazo do projeto, uma redução. 136 menos 96 dá mais ou menos 40. Então, se eu colocar aqui 50 horas e não 136 e calcular novamente, vamos encontrar ainda o caminho crítico. Encontramos, pela redução, uma melhoria no prazo final do projeto e mantivemos o caminho crítico em foco e aplicação de técnicas de redução nessa atividade. Então, a redução de 96 horas levou a uma melhoria na data de término. Se eu colocasse 41 horas e não 136, eu teria ainda um caminho crítico, mostrando que o meu limite de redução caiu nessa atividade, meu limite de contribuição para a redução já se esgotou, e qualquer coisa que eu fizer a mais nessa atividade, por exemplo, transformasse ela em 20 ao invés dos 136 originais, eu teria criado um novo caminho crítico. Eu teria feito um investimento tal de tempo, recurso, que de fato eu melhoraria esse caminho crítico, mas geraria outro. Então, voltando a atividade para 136 horas, restabelecendo o caminho crítico original, Stephen definiu que num caminho crítico é possível ganhar através da redução simultânea ou parcial. Aqui vemos que 12 horas melhora, o máximo aqui é 4 horas sem que ela saia do caminho crítico e defina outro caminho crítico. Aqui 10 horas é o melhor que se pode fazer na redução dessa atividade da linha 15, sem transformar o projeto para um outro caminho crítico. E em função dessas durações, chamada de DIVO, Removed Activity Gorge, ou seja, duração de redução de tempo das atividades críticas, DeVoe mostra que é possível calcular em função das horas que ele apresenta contra as horas de produção das atividades, ele mostra que é possível calcular um indicador vamos ver aqui, um indicador de o quanto se pode reduzir sem descaracterizar o caminho crítico. Esse indicador numérico aqui mostra que dos 120, o máximo de ganho é a redução de 96 horas, enquanto que, se essa atividade inteira for suprimida, haverá um ganho real nesse caminho. Porém, tirar a atividade não significa não realizar o trabalho. Então, aqui nós temos que verificar quais aquelas que têm um indicador maior a menor que 1, dentro de tolerâncias pré-estabelecidas, dentro de valores pré-estabelecidos, onde será a vantagem, não eliminando a atividade, é claro, mas reduzindo, até que ponto reduzir, aqui em 29%, aqui em 8%, aqui em 20%, e DeVoe foi mais além. Ele coloca a seguinte condição: se nós soubermos qual é o custo da hora para garantir essa redução,
poderemos até fazer uma análise de custo do melhor investimento. O que seria o melhor investimento? Se nós temos esse indicador de redução, 96 horas, esse indicador de redução, 96 horas, ou seja, ganhamos 96 horas no projeto. Não vou administrar essas que seriam eliminadas, mas essas aqui seriam substancialmente reduzidas. Ou melhor, aquela que tem menos impacto, menor esforço na redução, é aquela que reduz 96 em 136, mas há um custo de 900 mil, uma vez que o custo drag por hora é R$220, fazendo um custo total nesse nível. Então, qual que nós investiríamos para reduzir? Temos um indicador de ganho de tempo e temos agora um indicador de ganho em função do valor a ser gasto para a obtenção desse ganho. Com esses dois valores, Devaux defende a tese de onde aplicar recursos financeiros para ter o melhor retorno de redução de prazo no caminho crítico. Observando mais uma vez que o foco aqui é a otimização do recurso financeiro, não é a limitação do recurso financeiro. Estamos partindo do princípio sempre que o método do caminho crítico tem como restrição única tempo. Elementos como recursos para a produção não são considerados na sua origem. Devaux parece que atenta, claro que na vida contemporânea isso é importante, mas parece que ele atenta à avaliação da melhor aplicação do dinheiro, do melhor retorno financeiro por conta das reduções. Eliminar a atividade, fator 1, é não executar a atividade, o que é inviável, senão a atividade não produzida não produzirá o pacote ou não produzirá a entrega necessária. Mas aqui, com esses indicadores, podemos avaliar que uma redução de 20% do tempo me custa 14 mil, contra 800 mil de custo. Uma redução de 8% me custa 20 mil, contra 360 mil de custo. O quanto esses custos me agregam em tempo e o quanto esses custos, no caso aqui é um empate, temos empate técnico, temos 20% em duração, 20% em duração, temos um número de horas, ou temos 3 valores de possível redução, e o menor custo me parece que é esse aqui. Então, ao aplicar investimentos, aplicaria na atividade 3, da linha 17, da fase 2, que o menor custo me daria o mesmo ganho sobre um valor já previsto em gastar de 800 mil na atividade. 14 mil sobre 800 mil, 20 mil sobre 360 mil, 14 mil sobre o valor do projeto, 96 sobre o tempo do projeto. Essa é a ideia que Stephen Devaux apresenta e que o Spider, uma das 3 únicas ferramentas que existem, ou 2 únicas, consegue avaliar o cálculo do drag se ele estiver marcado. Se não estiver marcado, ele não calcula. Apenas o resíduo fica. Se estiver marcado, ele avalia contra o calendário das atividades, contra o calendário principal do projeto, contra um calendário 24 horas. Claro, 24 horas é ininterrupto.
ininterrupto, temos um ganho expressivamente maior, porém, evidentemente, o custo hora deverá ser maior. Os valores aqui serão sensivelmente maiores. A literatura de Stephen DeVoe existe, ela está referenciada pelo livro Total Project Control, é focada no CPM e não leva em conta folgas, porque investir no caminho não crítico não dá ganho, não garante vantagens para o fator crítico do sucesso, que no nosso caso aqui é o término do projeto. A contribuição de Stephen DeVoe está focado nas horas em que se ganha ao reduzir atividades que estão no caminho crítico, sem, no entanto, é claro, eliminar a atividade do caminho crítico, que, consequentemente, concorreria para a não produção de uma das entregas do projeto.